Boa noite, professor José Antônio de Sebanop, Seminário Batista do Nordeste Paulista. Nós vamos estar dando a nossa aula de História Eclesiástica, História de aula de número 5. Nós vamos tratar hoje, a partir do ponto que paramos na aula anterior, quando falávamos sobre a questão de Trajano. Gostaria de orar neste momento. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, que o Senhor nos abençoe e que o conteúdo aqui examinado possa nos ajudar, ó Pai, a melhor compreender a história da igreja e também a melhor compreender as Escrituras. E com isso nós possamos, Senhor, ser úteis na Tua obra. Em nome de Jesus, amém. Bom, como nós havíamos falado, no governo de Domiciano, João foi exilado na ilha de Patmos. Nós temos Bispo Clemente assumindo a liderança de Roma, do Bispado de Roma. E nós vamos ter também, agora, Nerva vai passar a governar Roma a partir de 96 até o ano de 98. E é nesse período, então, que Clemente de Roma será preso e passará o episcopado dele para o bispo Evaristo, que vai ficar na liderança da Igreja de Roma de 97 a 105. Nesse período, nós também vamos ter a prisão de Inácio de Antioquia. O Trajano assume em 98 e ele vai governar até 117. E o que é interessante nós salientarmos são as correspondências de Plínio, o jovem, governador da Bitínia, e ele enfrentava um dilema sobre essa questão da perseguição aos cristãos. Então ele escreve ao imperador Trajano pedindo orientações a respeito. Esses cristãos não causavam mal algum, a não ser designar Jesus como Deus e a ele cultuar. Só que nesse processo eles acabavam não se sujeitando aos ritos da religião antiga e também do culto aos antigos deuses. Trajano, ele deixa uma posição um tanto estranha. Ele diz o seguinte: quanto aos cristãos, não se deve gastar dinheiro do Estado para persegui-los e usar esses recursos para melhores fins. Caso sejam delatados, o Estado deve prendê-los e obrigá-los a cultuar os ídolos e ao imperador. Devem ser comumente condenados caso não obedeçam ao Estado, configurando assim um crime contra o Estado. O não cumprimento comprometeria a autoridade do império. Assim, os cristãos delatados eram castigados somente com denúncias e não podiam ser anônimas essas denúncias. Na aula passada eu disse que Trajano havia sido filósofo, eu me equivoquei. Na verdade é Marco Aurélio que vai ser o filósofo, inclusive ele se intitula como Celso, e contra ele Orígenes vai escrever a sua apologia contra Celso. Mas é importante salientar então que durante o governo de Trajano não havia uma perseguição deliberada contra os cristãos, mas havia o problema da delação. Caso alguém delatasse alguém como cristão, as autoridades deveriam fazer com que esse indivíduo, esse acusado, ele prestasse homenagem aos ídolos, à imagem do imperador também, queimasse incenso. Caso isso não acontecesse, deveriam ser castigados para que rejeitassem a Jesus e fizessem os cerimoniais das religiões antigas. Caso isso não acontecesse, aí sim, então, eles tinham que ser castigados. Esse castigo podia ir desde simples flagelação, apanhar e sofrer alguns tipos de tortura, como podia ir também na questão de serem vendidos como escravos. Então, muitos cristãos tiveram aí suas famílias sendo vendidas como escravos e, como última consequência, também a morte. A morte de quem era condenado, a morte dos membros da família, ou todos serem vendidos como escravos, terem todos os seus bens tomados. Então, era uma situação muito dura, muito difícil. Depois nós vamos ter, ainda Trajano governando, o bispo Evaristo na liderança da Igreja de Roma. Temos então o Pastor de Hermas nesse período. Surge o livro O Pastor de Hermas. Muitos acreditam que ele teria sido escrito no período de Clemente, uma vez que este o cita várias vezes em seus escritos. Hermas era um escravo liberto
ele teria tido 5 visões e elas lhes mostraram 12 mandamentos e 10 parábolas. Os mandamentos foram entregues a ele por uma tal Rosa, que já seria morta, e os mandamentos teriam sido entregues por um anjo, que é chamado de pastor. Aqui no caso eu errei, aqui os mandamentos foram entregues por Rosa e as parábolas foram entregues por um anjo. O Tertuliano, ele escreve uma oposição muito dura contra essa questão do pastor de Hermas. Ele diz assim: houve uma oposição muito forte ao pastor de Hermas por alguns pais da igreja que chegou a chamar a tal obra de defesa de adúlteros. Ele comenta ainda que há mais aceitação à epístola de Barnabé do que ao pastor de Hermas, que se tornou desprezado por muitos. Nós temos agora a questão de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia é chamado o portador de Deus, ou levado por Deus. Surgiu uma lenda, né, de que Inácio seria o menino que Jesus colocou em seu colo, quando ele foi rodeado pelas crianças, e então os adultos impediam elas de chegarem até ele. Então ele pegou, né, uma criança e colocou no colo. Alguns dizem que Inácio seria essa criança, daí o nome levado por Deus. Chegou a ser considerado bispo dos bispos, devido ao seu comprometimento e à sua fé. Ele escreve assim: eu suplico a vocês, não mostrem comigo uma caridade inoportuna. Permitam-me ser pasto das feras pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes, excitem os leões, para que se convertam em meu sepulcro. Assim serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Sou trigo de Deus, quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão puro de Cristo. Então, em 107, Inácio é executado na cidade de Roma. Ele escreve: há um só médico da carne e do espírito, gerado e não criado. Deus existindo em carne, único Filho gerado. Olha só, gerado e não gerado, gerado e não criado. Ele cria um rolinho aqui, né? É que na verdade ele está combatendo a questão dos gnósticos. Os gnósticos não acreditavam que Jesus havia vindo em carne, que ele era tipo uma aparição, um fantasma. E aqui ele diz que só há um médico da carne e do espírito, dizendo que Jesus então é aquele que pode cuidar da alma e do espírito. Ele é gerado e não criado, ou seja, ele é gerado no ventre de Maria, mas ele sempre existiu, ele é o incriado. Então, Deus existindo em carne. Então, aquele que é Deus, que sempre existiu, é gerado no ventre de Maria e a partir de agora ele também existe em carne e ele é, portanto, o único filho gerado por Deus, pelo Espírito Santo. Não existe outro, daí o termo unigênito. Ele ainda escreve: procurai manter-vos firmes nos ensinamentos do Senhor e dos apóstolos, para que prospere tudo o que fizerdes na carne e no Espírito, na fé e no amor, no Filho, no Pai e no Espírito, no princípio e no fim, unidos ao vosso digníssimo Bispo e à preciosa coroa espiritual formada pelos vossos presbíteros e diáconos, segundo Deus. Sejam submissos aos bispos e também uns aos outros, assim como Jesus Cristo se submeteu na carne ao Pai, e aos apóstolos se submeteram a Cristo, ao Pai e ao Espírito, a fim de que haja união tanto física como espiritual. Então nós percebemos que Inácio ele valoriza a questão da liderança, ele enfatiza essa questão da submissão a essas lideranças, porque isso demonstra a união da igreja, por conseguinte a obediência ao nosso Deus. Então nós temos a morte do apóstolo João em 104, provavelmente na cidade de Éfeso, né? Temos também nesse período, nesse mesmo ano, a morte de João, o Zebedeu. E nós vamos ter também a morte de Simão o Zelote, na Armênia. Ele morreu pela fogueira. Alguns dizem que provavelmente o último a morrer tenha sido o Simão o Zelote. Outros dizem que João não morreu, que João está vivo até os dias de hoje, está perambulando por aí. Então existe também essa lenda a respeito de João não ter morrido. Agora, com isso nós temos a morte de todos os apóstolos
E agora segue-se, né, a vida da igreja com os pais apostólicos, ou seja, aqueles pais que eram discípulos dos discípulos de Jesus, tá bom? Então Adriano vai subir ao governo, ele vai reinar de 117 a 138, Bispo Evaristo ainda vai até 105, né? E assume o Bispo Alexandre, que vai até 116. Depois de 116, vai assumir o Bispo Sisto, vai até o ano 125. E o Bispo Telésfero, que vai até o ano 138. A destruição de Jerusalém em 134, através da revolta de Bar Coba, é algo também importante a ser salientado. A morte de Bar Coba em 135, morto por decapitação, ele se intitulava ser o Messias e organizou os judeus para uma revolta. Chegou a reconquistar Jerusalém e o imperador Adriano enfrentou os revoltosos zelotes e os derrotou. Esse mesmo Bar Coba assediou os cristãos em Pela para que viessem compor o exército revoltoso, mas os cristãos não cederam, em obediência ao que Jesus havia dito, né? Quando vocês virem os sinais, fujam de Jerusalém, porque vai acabar tudo. E esses cristãos fizeram isso, fugiram para Pela e lá eles permaneceram. Bar Coba tenta recrutá-los para essa guerra. Aqui é um tetragrama cunhado na Judéia em comemoração à independência da Judéia por Bar Coba. Mas esse movimento foi rechaçado, né, em 134, e em 135 Bar Coba ele perdeu a sua cabeça, foi decapitado, né, encerrando assim então as revoltas judaicas. Ainda no primeiro século nós vamos ter Policarpo. Policarpo nasceu em 69 e sofreu o martírio em 64. Ele foi discípulo do apóstolo João, escreveu a epístola aos Filipenses, ele preservou os escritos de Inácio de Antioquia e ele combateu os gnósticos da sua época. Organizou o cânon bíblico em sua época também, e ele combateu a Marcion. Frase de Policarpo, quando ele foi ser martirizado. Pediram a ele que ele negasse a Cristo. Então ele disse assim: tenho seguido a Cristo por 86 anos, sem que ele tenha me feito mal algum. Por que eu haveria de negá-lo agora? Né? Outra coisa importante da gente salientar é que em relação ao cânon, o cânon ele não surgiu do nada. Quando o Eusébio de Cesareia resolveu, a pedido do imperador, né, então ele realizou o trabalho de organização do cânon, ele não levantou aquilo do nada. As igrejas já tinham um cânon mais ou menos definido. Havia já uma aceitação de um cânon entre as igrejas. O que Eusébio fez foi só fazer uma sistematização disso e apresentar os livros, né, no Concílio de Hipona em 387, quando então se fechou o cânon bíblico como é até o dia de hoje. Tá? É importante também lembrarmos que nesse período muitas igrejas queriam ter status de igreja apostólica. Então eles também produziram materiais dizendo que eram de determinados apóstolos. Então havia muito material por aí. E as igrejas queriam ter status, né, de igreja apostólica. E com isso, no Concílio de Hipona, acabou se filtrando todo esse material, e esses livros que foram escritos posteriormente, e não se podia atribuir a autenticidade deles a determinados apóstolos, eles foram considerados de apócrifos, né? Que é o termo, quer dizer não autêntico. Segundo consta, Policarpo ele foi condenado à fogueira, mas ao orar as chamas não o queimavam. O cheiro sentido por todos foi de pão assado. As autoridades pediram para ferir Policarpo, e saiu tanto sangue que o fogo apagou e teve que ser reacendido. Depois, então, os seus ossos foram recolhidos e foram sepultados. Marcion, de Sinop, ele vai de 85 a 160. E ele acabou criando uma discrepância dentro da igreja com sua proposta teológica, né, o seu jeito de fazer culto, e gerou muito dissabor, e com isso vários pais da igreja se levantaram contra ele.
propôs dois deuses, um para o Velho Testamento e outro para o Novo Testamento. De certa forma, um Deus que evoluiu, um sistema dualístico, né? O Deus dos judeus seria Demiurgo, aquela proposta dos gnósticos, né? E o Deus do Novo Testamento, Jesus Cristo. Organizou um cânon bíblico e mostrou a necessidade de se estruturar uma Bíblia única para a igreja. Embora o trabalho que ele fez não foi legal, mas o fato dele estar propondo um cânon bíblico levou a igreja a uma resposta, né, uma contraproposta à dele. E isso foi muito importante porque acabou culminando na confecção do Novo Testamento como a gente conhece hoje. Ele organizou o cânon bíblico em sua época com o livro de Lucas e as 10 cartas de Paulo. Só que ele removeu tudo sobre os judeus desse material. Então as genealogias, tudo que Lucas fala tinha coisa de judeu, ele filtrou e criou uma estrutura própria para si. Ele defendia que Jesus não tinha corpo material, aquela mesma ideia do gnosticismo, do docetismo, que Jesus era tipo uma aparição. Doou 200 mil sestércios à igreja, mas devido às suas afirmações ele foi considerado herético, expulso, e a igreja devolveu a doação para ele. Os líderes da igreja não quiseram ficar com aquele dinheiro, justamente por causa da heresia que ele estava cometendo. Sua igreja expandiu pelo mundo todo, deu muito trabalho à igreja antiga. Vamos encontrar as ideias de Marcion influenciando Bogomilos, na Bulgária, no século X, e os cátaros do Languedoc, no sul da França, também no século XIII. Então você veja bem que as propostas dele não morreram com ele. Elas se estenderam e foram além fronteiras ainda. Então é muito complicado quando se afirma coisas contraditórias alinhadas ao desejo humano, que acaba sempre influenciando. Então não tem nada novo que se você produza. Tudo já foi dito. A única coisa é que aparece com roupagens diferentes, né? Então, de 138 a 161, nós vamos ter o governo sobre o imperador Pio. Bispo Higino, ele vai governar a igreja de Roma de 138 a 142. O bispo Pio I, de 142 a 155. E o bispo Anícito, de 155 a 166. Bispo Sótero, de 166 a 175. O bispo Eleutério, de 175 a 89. Nesse período de Antônio Pio foi um governo relativamente calmo para os cristãos. E aí depois nós vamos ter Marco Aurélio, de 161 a 180, Lúcio Vero dentro desse mesmo período até 169, e Cômodo de 177 a 180, porque houve uma repartição, né, do império entre esses três governantes. Então, continuavam ainda nesse período a haver condenações por denúncias, seguia as regras conforme Trajano ainda havia determinado. Lembrando que Trajano havia determinado, não era para ir atrás dos cristãos, mas se houvesse uma delação presencial, eles deveriam ser obrigados a cultuar os deuses antigos e queimar incenso ao imperador. Caso isso não acontecesse, seriam flagelados, castigados. Então, o nosso amigo Trajano deixou dessa forma. E então sobe ao trono Marco Aurélio. Marco Aurélio, um filósofo, um estudioso, ele se intitulava Celso. Então esperava-se que de uma certa forma haveria um momento mais tranquilo para a igreja, assim como foi com Antônio Pio. Mas o problema é que ele era muito supersticioso. E ele crê que os cristãos, no seu estilo de vida, trazem a ira dos deuses sobre o povo, tais como peste, inundações, terremotos, maremotos, enfim. A sua superstição acabou implicando algo que não era por causa dos cristãos, mas ele acreditava que era assim. Ele também começou a se esforçar por recuperar a religião antiga e o culto aos antigos deuses como uma expressão de fé, no sentido de que os deuses poupariam o povo romano dos flagelos e de sofrimentos. Ele deflagrou uma forte perseguição contra os cristãos e muitos mártires no seu governo encontraram a morte. Nós tivemos, durante o seu governo, já no segundo século, o martírio de Felicidade e seus 7 filhos
no ano de 165, na cidade de Roma. Ela era uma viúva que vivia para servir a igreja, e com isso era sustentada pela própria igreja. Lembrando que isso era um costume da igreja antiga com as viúvas, porque as viúvas não tinham como se sustentar. Então elas acabavam prestando um grande serviço para a igreja, mas a condição é que elas se mantivessem solteiras, que elas não se casassem. Então ela estava nessa condição de albergada pela igreja e servindo a igreja. O trabalho de Felicidade era notável e atraiu a inveja de sacerdotes pagãos que acabaram delatando ela às autoridades romanas. Ela teve o desprazer de assistir seus filhos serem mortos, o mais velho flagelado até a morte, Félix e Filipe espancados, Silvano atirado de cabeça num precipício, Alexandre, Vital e Marcial acabaram sendo decapitados. Ela não negou a sua fé e ela não se curvou à religião dos deuses romanos. Ela disse: viva te vencerei, se me matas em minha própria morte, vencer-te ainda mais. Enviou-se a ata Marco Aurélio e este ordenou o seu suplício. Depois nós vamos ter o martírio de Justino, o mártir, em 165 também em Roma, por decapitação. Ele estudou o estoicismo e platonismo. O trabalho de Justino visou defender Jesus como verbo. Aprendemos que Cristo é o primogênito de Deus e que é o Logos, do qual participa todo o gênero humano. A defesa do batismo. O que são batizados por nós são levados para um lugar onde haja água e são regenerados da mesma forma como nós fomos. E em nome do Pai, de todos e Senhor Deus, e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que recebam a loção na água, este rito foi nos entregue pelos apóstolos. O culto dos cristãos. Aqui nós vamos ter, através de Orígenes, uma descrição de como que era o culto. Os apóstolos, em suas memórias, que chamamos evangelhos, nos transmitiram a recomendação que Jesus lhes fizera. Tendo ele tomado o pão e dado graças, disse: fazei isto em memória de mim, isto é o meu corpo. E tomando igualmente o cálice e dando graças, disse: esse é meu sangue. E os deu somente a eles. Desde então nunca mais deixamos de recordar essas coisas entre nós. Quando nós estudamos o livro Evangelismo na Igreja Primitiva, e também olhamos para alguns escritos de Eusébio de Cesareia, nós vamos ver que a igreja se reunia geralmente no primeiro dia da semana e mais especificamente de madrugada. E ali então eles celebravam o culto de uma forma simples, que cantavam algum hino, havia a apresentação da palavra, aí depois disso eles se separavam, os que eram chamados neófitos, os que não eram batizados ainda, aguardavam num lugar, enquanto eles, os que já eram membros, né, batizados, participavam da ceia, retornavam para o conjunto de todos, e ali eles celebravam o que era chamado de festa ágape. Então todos comiam, bebiam e dali saíam para ir trabalhar. Tá? O dia de culto, reunimos-nos todos no dia do sol. O primeiro dia da semana era denominado de dia do sol no Império Romano até o século IV. Então aqui está mais uma informação de que a igreja primitiva ela tinha por hábito de se reunir no domingo, o primeiro dia do sol, o dia em que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, essa ideia de que tem que cultuar o sábado nunca foi a pretensão da igreja primitiva. A igreja primitiva, desde o primeiro século, no segundo século, ela sempre guardou o domingo. Tanto que você tem os judeus que também, alguns guardavam o sábado, mas eles não tinham muita briga em relação a isso. A questão depois é quando Constantino torna o cristianismo religião oficial, e eles acham melhor que todos se reúnam no culto do domingo, porque já havia o costume, né, de cultuar o deus Mitra nesse dia, e o mitriatrismo ele era um culto muito forte, era um dos deuses mais cultuados dentro do Império Romano. Então, a igreja cristã cultuar de domingo era muito mais fácil na sua totalidade do que trazer todo o povo para cultuar no sábado.
uma vez que a maioria da igreja já adorava no domingo. Então, não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo, mas também porque nesse mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Crucificaram-no na véspera do dia de Saturno e no dia seguinte a este, ou seja, no dia do sol, aparecendo aos seus apóstolos e discípulos, ensinou-lhes tudo o que também nós vos propusemos, como digo, de consideração. A descrição do culto no dia do sol. Reúne-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades e nos campos. Leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, na medida em que o tempo permite. Terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes ensinamentos. Depois, levantamo-nos todos juntos e elevamos as nossas preces. Como já dissemos acima, ao acabarmos de orar, apresentam-se o pão, o vinho e a água. Então, o que preside eleva o céu com todo o seu fervor, preces e ações de graças, e o povo clama, Amém. Em seguida, faz-se entre os presentes a distribuição e a partilha dos alimentos que foram eucaristizados, que são também enviados aos ausentes por meio dos diáconos. Os que possuem muitos bens dão livremente o que lhes agrada. O que se recolhe é colocado à disposição do que preside. Este socorre os órfãos, as viúvas e os que por doença ou qualquer outro motivo se acham em dificuldade, bem como os prisioneiros e os hóspedes que chegam de viagem. Numa palavra, ele assume o encargo de todos os necessitados. Olha que coisa linda, né? Olha como que funcionava o culto da igreja. Então eles se reuniam, liam as escrituras, havia depois da leitura das escrituras a exortação, a imitar o que estava se aprendendo nas escrituras, depois eles faziam seus momentos de oração, celebravam a ceia, e aí eles então faziam partilha desses alimentos, que é aquela festa ágape que eu falei, e depois ainda havia distribuição livremente de bens, de recursos para aquelas famílias necessitadas, né, para pessoas carentes. Era colocado diante do bispo, do líder da igreja, então, os valores, né, que cada um achava que deveria doar, e o bispo tinha a obrigação de socorrer os órfãos, as viúvas, qualquer um que passasse por qualquer tipo de necessidade. Então veja bem, aquela ideia de que a Bíblia propõe uma igualdade social para todos não é verdade. O que ela propõe é que não haja necessidade entre os irmãos, não que haja uma igualdade de níveis sociais, como algumas pessoas ligadas aí ao movimento comunista já tentaram propor de que Atos 2 é uma recomendação ao próprio socialismo, ao comunismo. Isso, na minha compreensão, isso não procede. A Bíblia nunca se propôs a uma igualdade social de status, mas a uma igualdade de necessidades, que essas necessidades sejam supridas, né? Bom, os pais apostólicos. É importante a gente lembrar que logo depois da morte dos últimos apóstolos, João, Simão, Zelote, a gente vai ter então os discípulos dos apóstolos atuando, que são chamados de pais apostólicos. Vamos conhecer alguns deles. Importante referenciar que os apóstolos eles defenderam teologicamente a soterologia, ou seja, a salvação em Cristo. Sua principal tese defendida, ensinada, explicada e vivida foi só a respeito de soterologia, ok? Já os pais apostólicos, discípulos dos apóstolos, após a morte dos apóstolos, eles passaram a defender cristologia, natureza de Cristo. Seu principal papel foi defender, demonstrar as duas naturezas de Cristo, combatendo as heresias de sua época, e em específico o gnosticismo e o ibionismo, que eram coisas dentro do próprio cristianismo, mas também eles tiveram que enfrentar o paganismo, né, o próprio judaísmo também,
e mostrando essa questão de Jesus ser o Deus encarnado. Então a ênfase sempre foi a questão cristológica. Nós vamos parar aqui nesse momento, entendendo essas duas perspectivas. Enquanto os apóstolos trabalhavam soterologia, os pais apostólicos vão trabalhar natureza de Cristo. E aí agora nós vamos conhecer alguns desses pais. Vamos explorar um pouquinho isso, mas isso nós veremos na próxima aula. Que Deus os abençoe.